Corpse Party? Que raio de anime é esse? E aí guys, aqui é o Yang e hoje nós vamos falar sobre um anime muito confuso e muito sanguinolento. Corpse Party, já ouviu falar? Fica até o final então pra saber mais. Mas antes, se você não deixar o seu like, você vai encontrar um espírito hoje à noite, hein? Então deixa o like. Bom, Corpse Party Tortured Souls é um anime lançado em julho de 2013 e contém um total de 4 episódios. É extremamente curto, mas esses 4 episódios já são o suficiente para te deixar com vontade de vomitar. Corpse Party é um jogo de RPG lançado em 1996. Depois disso, teve uma versão nova para Windows 2008 e o mais recente para PSP em 2010. Em 2008, ele ganhou uma versão para mangá com o nome de Corpse Party Blood Covered, escrito por Makoto Kedoin, que é o mesmo cara que criou o game. O mangá tem um total de 10 volumes e 47 capítulos e foi finalizado em 2012. E em 2013 ganhou uma versão em OVA, de 4 episódios em desenho. A história gira em torno de alguns estudantes após terminar um festival escolar. Eles então se reúnem numa das salas de aula para se despedir de uma amiga, pois seria o último dia da garota antes dela se mudar da escola. E uma garota exige fazer uma simpatia, algum tipo de ritual bizarro que ela viu na internet. E se tá na internet, realmente é verdade, não é? Essa simpatia aparentemente faria com que eles se tornassem amigos para sempre. E estranhamente, essa simpatia era muito fácil e não tinha como dar errado. Era só eles memorizarem um verso, repetir 9 vezes e depois rasgar uma boneca de papel e então guardar esse pedaço de papel. E a única coisa que eles tinham que fazer era guardar esse papel e nunca perder ele. E no início do anime, ele não nos deixa muito claro o que aconteceria se alguém perdesse o papel, nos deixando com a primeira pulga atrás da orelha. E aí que a bosta começa a tomar forma. Depois que o ritual é concluído, começam a acontecer meio que um terremoto nessa escola e os estudantes são teletransportados para um mundo diferente e aparentemente infernal, cheio de sangue e destruição. E essa então seria a escola primária, hospedeira celestial. Um lugar sombrio e muito assustador, onde ocorreu uma série de assassinatos envolvendo crianças. E que posteriormente descobrimos que fantasmas de crianças psicopatas moram nessa escola e curtem brincar com os estudantes, fazendo com que alguns fiquem loucos e outros simplesmente se matem. A partir daí, os estudantes então eles são assombrados por esses fantasmas que habitam nessa escola, nesse universo alternativo. Então os 9 estudantes que fizeram aquele ritual devem encontrar uma forma de escapar dos salões assombrados da hospedaria celestial. Em todas as versões, desde o mangá, o game ou o anime, a história nos é apresentada de modo não linear. O anime em si cobre toda a história, mas por ser apenas 4 OVAs, obviamente tem algumas diferenças das outras versões. E por isso é apresentado de modo acelerado os eventos, fazendo então com que talvez você fique meio perdido ou confuso, como aconteceu comigo, mas que mesmo assim dá pra entender toda a história tranquilamente. À medida que os alunos vão investigando o lugar, eles vão esbarrando com alguns personagens que também fizeram a mesma simpatia e acabaram naquele lugar. Aparentemente, quem fez esse site pensou em um tipo de isca-pega-trouxas, já que haviam outras pessoas naquele mundo paralelo. Parece haver um certo estigma em que o pessoal diz que o anime do Corpse Party é meio ruim. O anime tem muita história e não tem muito tempo pra se desenvolver. O anime lembra um pouco da história geral do jogo, mas grande parte dela foi cortada porque simplesmente não tinha um tempo suficiente. A história foi muito apressada, e todo o conteúdo da história poderia ter facilmente sido adaptada para um anime de 12 ou 13 episódios, seria o suficiente. Os personagens também não têm tempo para se desenvolverem, como é o caso do vilão, que ele passa um ar de bondade e do nada, pá, ele aparece mal. Porém, isso tudo ficou confuso, já que tudo se passa muito rápido, então a gente não sabe quem é o personagem principal, já que você pisca e alguém morre. Também não dá tempo de você escolher um personagem favorito, não tem aquela coisa de protagonista, já que você pisca e alguém morre. O conteúdo é extremamente violento, cheio de gore, gente chorando, fantasmas vingativos e traições. O negócio é tenso, e o final fica meio óbvio já na metade da trama, mas quando revelado perto do fim, continua surpreendente. Por fim, a história de Corpse Party Tortured Souls em si é ótima, e é o tipo de horror que realmente vai te incomodar. É um tipo de terror surpreendente, repleto de mistério e insanidade. Mas eu acho que por mais que seja horripilante e medonho, um pouco mais de episódios faria com que esse anime fosse ainda melhor. Bom, caso você queira assistir uma coisa rápida, esse anime é uma boa aposta. Você não vai perder muito tempo, afinal são apenas 4 episódios. Mas é isso aí, guys, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a você que assistiu até aqui, obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e falou!